Sejam bem-vindas ao Devocional Superando o Desânimo. Aqui quem fala é a Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 7. Esperança e expectativa. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Filipenses 3:10. Nesse versículo, Paulo disse que tinha feito uma coisa que penso eu, todas nós, precisamos fazer. Paulo tinha estabelecido um objetivo para ele mesmo. E qual era esse objetivo de Paulo? Conhecer a Cristo. E minha irmã, na nossa vida não pode ser diferente. Nós precisamos ter um objetivo. Nós precisamos ter uma expectativa na nossa vida. Algumas vezes, quando as pessoas são desapontadas, elas perdem a direção, perdem a expectativa, ficam com medo, perdem a esperança. Uma série de coisas acontecem, um cenário caótico se forma e elas vão ficando ali desapontadas, desanimadas. E entra num ciclo de dor, de decepção, e elas não querem mais correr o risco, porque já foram machucadas demais, já foram desapontadas demais. Porém, a parte triste é que no jogo da vida, essas pessoas acabam sendo perdedoras e não vencedoras, porque a vitória vem apenas com o risco. Tem que correr riscos, não tem jeito. A vitória vem com os riscos, com a nossa movimentação. É claro que dores, elas geram suspeitas no nosso coração. Uma pessoa que, por exemplo, teve sua confiança traída, essa pessoa agora, ela se coloca num lugar que vai suspeitar de todo mundo, porque ela foi traída. Ela vai desconfiar de todo mundo, porque um dia alguém decepcionou, traiu ela. E por isso ela se fecha e vai perdendo a esperança, vai perdendo a expectativa, perde a expectativa nas pessoas, perde a expectativa no futuro, perde a esperança no futuro. E isso é terrível demais. E é exatamente isso que o inimigo quer que todos façamos. Ele quer que a gente fique nessa cadeia de decepção, de desesperança, de falta de expectativa, de desconfiança. É isso que ele pretende. Só que nós temos que entender uma coisa. Da mesma forma que pessoas nos desapontam, nós também podemos desapontar pessoas. Mas o nosso inimigo, ele quer que a gente se coloque numa posição de isolamento, a ponto de eu não quero mais saber de ninguém. Porque todo mundo vai me frustrar, todo mundo vai me machucar e é melhor ficar aqui sozinho, sem ninguém, lutando as minhas guerras. Mas quando nós agimos assim, nós caímos no jogo do adversário. Porque ele está movendo cenários, ele está fazendo com que a gente viva uma vida sem esperança, sem expectativa. Ele tenta frustrar a nossa vida o tempo todo. Ele quer que nós nos tornemos pessoas frias, desconfiadas, desanimadas, amarguradas. Ele tenta criar um cenário onde ninguém mais presta e tá bom eu aqui no meu cantinho. Olha que falta de esperança na humanidade. Olha que falta de esperança nas coisas de Deus. Olha que falta de expectativa na vida. Olha que cenário. Ele tenta usar as nossas experiências ruins para nos convencer de que não vale a pena mais confiar nas pessoas, não vale a pena mais ter uma expectativa. Ele tenta usar as nossas frustrações do passado para tentar colocar na nossa mente que não vale mais a pena ter expectativa de um futuro melhor, de uma vida melhor, uma esperança de uma família abençoada, de um lugar abençoado para se viver, de um ambiente abençoado para se viver. São coisas que ele tenta jogar na nossa mente o tempo inteiro. Ele tenta frustrar a nossa expectativa, a nossa esperança. Mas nós precisamos aprender algumas coisas com o apóstolo Paulo. E uma dessas coisas é seguir em frente. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, 12 e 14. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos,
Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos escolher continuar avançando, ir em frente. Paulo diz que, embora ainda não tenha atingido seu objetivo ou conquistado seu ideal, ele não estava desistindo. Em vez disso, estava seguindo em frente. Ele estava caminhando, avançando, continuando. E é interessante pensar nesse texto, porque eu e você, nós precisamos nos colocar nesse lugar. O princípio que ele usava para nortear, para pautar a vida dele, eram simplesmente dois princípios: esquecer do que ficou para trás e avançar para as coisas que estavam à frente, avançar para o futuro. E essa é uma lição importante para aprendermos. Não viva no passado, não fique remoendo as coisas ruins. Isso trará peso, desânimo, ansiedade. Olhe para o que está adiante de você. Um futuro, novas possibilidades. Ficar olhando para o passado fará com que suas expectativas de futuro fiquem paralisadas. Existe um futuro para você. Tenha esperança, tenha expectativa. Olha o que diz em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus de esperança e Ele tem para você alegria, paz, mas você precisa confiar nisso. Precisa confiar no Senhor. Mantenha sua expectativa em Deus. Tenha expectativa na vontade dEle para a sua vida. Descanse nos planos que Ele tem para você. Faça como Paulo, continue caminhando, continue na direção, mantenha expectativa no agir do Senhor. Se as suas expectativas estiverem somente aqui na terra, você vai ficar 72 horas por dia em desânimo. Olhe bem para o cenário do mundo. Infelizmente, nosso cenário mundial não é dos melhores. Infelizmente, as pessoas erram conosco e nós também podemos errar, mas não podemos perder as expectativas e as esperanças de que ainda tem jeito e solução para cada situação. Talvez hoje seu desânimo seja devido à falta de esperança na vida, falta de esperança na cura, no livramento, falta de esperança para o futuro, família, oportunidades. Talvez tudo tenha cooperado para arrancar suas esperanças e suas expectativas, notícias ruins, preocupações, mas preste atenção. Você serve a um Deus que tem planos e um futuro para você. Quando uma porta se fecha, não é um ponto final. Você pode colocar uma vírgula ali e continuar, como Paulo nos orientou. Esqueça o que se foi, foque no objetivo, se levante. Deus te deu habilidades, capacidade. Use elas a seu favor. Ao invés de desistir, pare, pense, estude as ferramentas que Deus já lhe deu e ore, pedindo a direção de como usar essas ferramentas. Tenha esperança, tenha expectativa. Já deu certo, se levante. Para superar o desânimo hoje, iremos precisar fazer algumas escolhas. Escolher prosseguir, sabendo que não é o fim, é apenas uma oportunidade para viver o novo de Deus. Escolher olhar para as oportunidades e habilidades que Deus te deu. Escolher manter sua fé, esperança e expectativa. Você está de frente para 3 escolhas. Você está de frente para 3 possibilidades. Então se agarre essas oportunidades, essas possibilidades, essas escolhas. Tome posse de uma vida com expectativa, com alegria. Tome posse de uma vida cheia de esperança. Toma posse da unção de Deus que está sobre você, que está sobre a sua casa. Você não vai sucumbir.
Não perca a sua esperança. Deus tem um plano, Deus tem um futuro. Pensamento do dia. Por mais difícil que esteja hoje, prefiro manter meus olhos em Jesus, prosseguindo para o meu alvo. Ainda não é o meu fim. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família e eu te espero amanhã para o nosso 8º dia do devocional Superando o Desânimo.